Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 14. Santo é o Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Deus, essa noite. Bendizemos o teu santo nome. Declaramos que este lugar é teu, Senhor. E que a tua glória, Senhor, seja atraída por nós essa noite. Vem, Senhor, com o peso da tua glória. Vem, Espírito Santo, com a tua unção. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar. Oh, Randa Komanai. Atraímos a tua presença, Senhor. Atraímos a tua glória nessa noite. Em nome de Jesus. Invocamos o teu nome, Senhor. Invocamos o teu nome nessa noite, neste lugar. Nós estamos aqui porque nós queremos estar perto do Senhor. Nós estamos aqui porque a nossa alma anseia por mais de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque só o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Senhor, que caia por terra, Senhor, todo reino estabelecido humano, todo reino humano que possa ser estabelecido neste lugar, caia por terra. Mas que o teu reino, Senhor, seja estabelecido em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos todo impedimento à tua presença. Nós repreendemos todo impedimento à tua glória neste lugar. Em um nome poderoso de Jesus, nós repreendemos todo mal em nome de Jesus. Todo espírito de distração, Senhor, nós repreendemos. Pedimos, Senhor, que todas as mentes, Senhor, sejam cativas a Jesus Cristo. Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Ministre nessa noite. Espírito Santo, ministra cada coração aqui. Que ninguém saia daqui, Espírito Santo, sem ser ministrado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós concordamos, Senhor, com o manifestar do teu poder aqui. Espírito Santo, penetre em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus. Penetre no mais profundo dos corações. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Em pé, em reverência à leitura bíblica. Será que, se possível, abaixasse um pouco o nível dos ventiladores? Amém. 1 Crônicas 14, versículo 8. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Senhor Deus,
Fale conosco nessa noite. Ministra a tua palavra. Ó Deus, rompa com todos os sofismas. Rompa, Senhor, com todo pensamento contrário. Para que a tua palavra, Senhor, penetre na mente, no coração e no espírito dos teus filhos. Amém. Podemos assentar. Deus está neste lugar, amém? É importante que nós não percamos essa noção de que Deus está aqui. Essa não é uma reunião de condôminos, não é uma reunião de sociedade, não é uma reunião de comunidade. Isso aqui é um culto a Deus. E você deve ter a sua mente, o seu coração, o teu espírito voltado a Deus, amém? A gente tem o hábito de transformar o culto numa palestra. Isso não pode acontecer. O culto é culto, onde nós sentamos e ouvimos Deus falar conosco, amém? Onde a gente recebe de Deus uma palavra para alinhar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Às vezes você está orando há muito tempo por uma resposta de Deus, e essa resposta pode estar aqui hoje. A gente geralmente cria ambiente, a gente cria momento. Enquanto nós, como igreja, queridos, estivermos criando momentos, criando cenário, nós vamos ficar à mercê daquilo que Deus tem para nós. O que nós precisamos é que Deus venha, amém? E isso não precisa de cenário. Isso não precisa de cenário. A única coisa que precisa é que você esteja disposto e com o altar em ordem para que o fogo seja derramado. Mas o mesmo altar que poderia vir e clamar um Baal é o mesmo altar que o Senhor veio. Não precisa trocar. Você não precisa substituir, colocar uma outra pessoa no teu lugar. É do jeito que você é. Basta você se consertar, como Elias consertou o altar, e Deus vem com fogo. Esse culto, pastor, é um culto propício para Deus manifestar a glória dele na minha vida? É. Pastor, esse culto é um culto propício para eu ser batizado do Espírito Santo? Eu nunca fui, eu não sei como é. É. Basta a gente deixar de criar ambiente para que o Espírito Santo faça. Amém? Bom, mas o texto nessa noite fala de Davi, o homem mais sábio de todos os tempos. Depois dele só o filho. Uma herança de unção ali, de presença de Deus. A gente sempre tem que pensar isso, viu? A gente tem que lembrar disso. A gente passa adiante coisas e a gente recebe também heranças, amém? Todos os dias a gente tem que lembrar isso. E hoje o culto não é sobre cura interior, mas lembre sempre disso. A gente sempre tem sobre nós uma carga espiritual, genética muito forte, e a gente precisa todos os dias rever isso e tirando aquilo que não presta. A gente não pode descartar tudo. É claro que você vai ter algumas coisas que você herdou do teu pai, da tua mãe, dos seus entes queridos lá atrás, do seu avô, bisavô, mas cuidado com as coisinhas que você está deixando, recebendo aliás de herança, que não é de Deus, amém? Às vezes a gente acha bonito, né? Mas a gente não pode receber isso, em nome de Jesus. Mas Davi, querido, diz a palavra que ele tinha acabado de ser ungido rei, e todos ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei. E a palavra de Deus diz que os filisteus se ajuntaram. Os filisteus, eles eram divididos em grupos. Como nós temos no nosso país, nós temos em outros países, todo mundo que está dentro desse território brasileiro aqui é brasileiro. Mas dentro desse território brasileiro tem um que é nordestino, maranhense. Estou falando daqueles que têm uma característica mais forte. Mato Grosso não tem uma característica muito forte, porque ele herda muitas culturas de outros lugares, né? Esses dias na faculdade a gente estava falando de o que é cultural no Mato Grosso do Sul, e eu falei assim, olha, não tem nada ainda, porque é um estado muito novo.
tudo que a gente tem culturalmente falando aqui é de outros lugares. Nosso tereré é paraguaio, não é? A nossa carne com mandioca é paraguaia, origem paraguaia. Então a gente tem muita coisa. Mas pegando esses povos aí que tem essa cultura tão presente, a gente começa a ver que o Brasil é diferente, mas que são todos brasileiros. Os filisteus eram a mesma coisa. Tinha filisteus que tinham linhagem, mas diz a palavra de Deus que todos se ajuntaram. Quando ficaram sabendo que Davi foi ungido rei, todos se ajuntaram e foram contra Davi. E o que eu acho mais interessante de Davi, querido, isso fez a diferença na vida dele. E se você perceber isso e tomar isso na tua vida, isso pode fazer também a diferença na tua vida. Davi não se amedronta. Davi consulta Deus e diz: Deus, é para mim ir ou não? Como quem diz: eu estou querendo descer o pau neles, mas se o Senhor falar não vai, eu não vou. Mas se o Senhor falar vai, e o Senhor prometer que o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos, eu vou. E Deus disse: vai, e eu vou entregar eles nas tuas mãos. E diz a palavra que Davi foi. Um vale que era chamado Vale de Gigantes, diz o texto da palavra de Deus que era o vale de Refaíns, que significa Vale de Gigantes. Davi transformou aquele lugar em Baal Perazim, que quer dizer o Senhor do rompimento, lugar de rompimento. E Davi foi, e diz a palavra de Deus que eles foram derrotados, e que os filisteus pegaram os seus deuses e jogaram naquele vale, e Davi mandou tacar fogo. E Deus, como em muitas batalhas de Davi, deu vitória. Amém? Diga assim para a pessoa que está do lado: Deus, Ele é Deus de vitória. Amém? Às vezes a gente esquece um pouco disso, a gente passa algumas lutas e a gente acaba se esquecendo que Deus é Deus de vitórias. Deus não é de derrota, Deus é Deus de vitórias. Amém? E não é de uma vitória, não. Deus sempre trabalha no coletivo. Amém? Eu estava aprendendo hoje, eu estava sendo ministrado e estava aprendendo hoje. Jesus nos ensina isso fortemente na oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso, é nosso. Amém? Cutuca o irmão que está aí pertinho de você, sem ele se irritar contigo, porque às vezes você cutuca ele a noite toda. Mas cutuca ele aí e diga assim: Deus é nosso. A vitória é nossa. Amém? Deus tem vitória para todos. Tem gente que acha que a vitória é só para ele, e que o fato de Deus abençoar o outro, dar vitória para o outro, está tirando a vitória. Não, querido, Deus tem vitória para todos nós. Deus pode nos abençoar em todos os níveis. Muita gente que é tão egoísta que ele acha que se o outro for abençoado, vai ofuscar a bênção dele. Eu já tomo posse de um texto que diz que a unção do Senhor é transbordante, e eu creio que quem está do meu lado vai sendo abençoado pelo transbordar das bênçãos de Deus. E isso pode ser o contrário. Eu já peguei muita beira de bênção aí. Às vezes Deus não estava abençoando tanto, mas você chega pertinho de alguém que está sendo abençoado, na encostada, e você é cheio da bênção. Nós estamos vivendo um tempo de preocupação, porque as pessoas, para ele ser abençoado, ele quer destaque. Então eu tiro a bênção do irmão para que eu seja mais abençoado. A bênção de Deus é para todos nós. Amém? E Deus é um Deus de vitória. A vitória é para nós. Diz a palavra de Deus que Davi foi ungido. Depois da unção veio a tribulação. Existe às vezes você nem ouviu falar, mas eu vou já te alertar. Isso é uma praga que está no meio dos pastores. É uma praga mesmo. Como diz o meu pastor, é uma praga praguenta mesmo. Não tem outro nome. Que é uma mudança. Lembra da teologia da prosperidade? Tem um povo ainda que fica pregando isso aí por aí. Mas lembra da teologia da prosperidade? Um tempo foi pregado. E eu sempre falo que tudo teve o seu lado bom. A teologia da prosperidade trouxe coisa boa. Porque o crente, ele achava que ele tinha que ser miserável, morrer pobre, feio, cabelo feio, roupa feia, e pronto. A teologia da prosperidade veio mostrar para a gente que a gente pode ser bonito, que a gente pode andar com um carro bom, que a gente pode morar numa casa boa. Nem todos têm essa condição, mas a prosperidade vem para todos nós.
Todos aqueles que entenderam o que é prosperidade, vivem a prosperidade de Deus. Tem uns que ainda não entenderam, então fica comendo pão com diabo massa. Eu não quero isso para a minha vida. Eu aconselho você também não querer isso. Amém? Mas a teologia da prosperidade passou. E veio uma teologia agora, novinha, fresquinha, que é a chamada teologia do coach. Já ouviram falar de coach? Só alguns aí. Coach é um método, praticamente, trabalha com o psicológico. Isso quem fazia muito era psicólogo, mas agora você faz um cursinho lá de 6 horas e se torna um coachinho, não sei das quantas lá. Você trabalha com a pessoa na motivação. Você vai tirando dela e não é uma coisa ruim. Não é ruim. Tem muita gente que eu conheço que trabalha com isso. Você senta do lado de alguém e alguém vai te instruir, vai te orientar. Não tem tempo aqui para ficar explicando o que é isso. Mas o problema é que isso está entrando na igreja. E aí, irmãos, esses dias eu estava escutando uma bênção pregar e não tinha nenhuma Bíblia. Era tudo método de coach. Você vai pensar positivo, você vai correr atrás dos seus objetivos. Primeiro objetivo, objetivo 1, objetivo 2. Irmãos, existe um tanto de método de crescimento, método de alcançar a vitória. Você fica abismado. E o jeito que a pessoa ministra, que a pessoa prega, te deixa entusiasmado. Você vai sair lá daquela palestra e vai falar: não, vou colocar em prática, e isso vai acontecer. E eu vejo muita gente assim, querido, querendo um método, querendo uma receita para a vitória, uma receita para ser abençoado. Tudo isso porque não querem pagar um preço. Essa é a realidade. Tudo isso porque não querem pagar um preço. Por que o evangelho da prosperidade, o evangelho do coach é tão bem aceito? Porque é atalho. É atalho. Davi, querido, recebeu de Deus algo que não era humano. Quando a gente fala de teologia da prosperidade, teologia do coach, a gente sempre pensa em algo que é natural, que eu preciso fazer. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que fazer nada para ser abençoado. Você precisa trabalhar e trabalhar duro. Se você quer uma vitória, a primeira coisa que você tem que entender que só existe vitória porque existe guerra. E se existe guerra, querido, tem que guerrear. Tem um corinho antigo que fala assim: entrei na guerra, foi para guerrear. Cutuca aquele irmão, aquele um lá, e fala assim para ele: você está no meio de uma guerra. Na guerra você tem duas escolhas: ou você entra dentro de uma trincheira e espera a bomba cair em cima da tua cabeça, ou você pega uma 12, você pega um fuzil e vai para cima. Eu te aconselho a segunda opção: vai para cima. É assim que Deus chama a gente. Quando Jesus foi chamar o povo para andar com ele, o povo começou: eu não sei se eu aguento. Vai embora então. Amém? Mas, irmãos, não é sempre tudo humano. Se você quer receber de Deus, olhando para a vida de Davi, olhando para aquilo que Davi vivenciou, você precisa entender que você precisa de unção. Lembra aquele irmão que você cutucou? Cutuca ele de novo. Ninguém está cutucando ninguém, está com medo. Cutuca e fala assim: precisa de unção. E unção, fale para ele: e unção não tem técnica. Eu conheci uma irmã que ela queria muito falar em línguas estranhas. E ela disse: pastor, como é? Aí ela foi para o outro extremo. Ela achou que era um negócio, um raio, e ela começava a falar. E às vezes você está aí na sua cadeirinha encolhidinha e está desse jeito também. Acha que a língua estranha é um negócio muito mágico, que é só falar. Tem nada de mágico. É só abrir a boca e falar. Mas aí essa irmã, com a sede de querer orar em línguas e falar em mistério, ela foi procurar na internet e ela achou. Na internet a gente acha muita coisa. Uma pessoa ensinando como falar em língua estranha.
E ela foi lá e me mostrou, gravou e me mostrou. E ela colocou para mim ouvir. E o camarada dizia: você vai começar dando glória. Desse jeito, o camarada fala: você quer falar em língua estranha, você vai começar dando glória. E aí o camarada faz assim: você vai falar glória, 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 glória. Vai falar bem rápido. De repente você está falando língua estranha. E ela olhou para mim com a simplicidade, sem entendimento de Bíblia. Ela olhou e falou: pastor, não deu certo. Não deu certo. Eu disse assim: mas não vai dar mesmo. Peça ao Espírito Santo. A unção não tem como eu te entregar ela. Não é algo que eu passo para você. Pastor, não pode transferir. Pode, mas pode ela cair na tua vida como ela não cair. Deus pode te dar como Ele não pode não te dar. Pastor, eu quero vitória, o que eu faço? Eu pulo 3 vezes, eu faço isso. Primeira coisa, você precisa de unção. Davi, a primeira coisa para ser rei foi ungido. E sabe o que eu vou te dizer? Deus está procurando pessoas para que Ele possa derramar unção. Está procurando pessoas para que Ele possa derramar unção. Mas a gente quer, querido, cortar a volta. A gente quer a bênção, mas não quer passar pelo processo. Enquanto a unção não estiver sobre nós, querido, nós não entramos no plano de Deus. A unção no Antigo Testamento era representada por um azeite. Hoje a unção é o Espírito Santo. Às vezes você quer viver uma vida de vitória, mas você não quer deixar o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus que é derramada na tua vida pelo meio do Espírito, entrar na tua vida. Às vezes a gente quer tanta coisa. Eu fico olhando o José do Egito. Eu falo: como que Deus muda as coisas? A palavra de Deus diz que o José, você conhece a história dele, ele foi vendido pelos irmãos. Antes disso ele foi jogado num poço seco para morrer lá. Foi vendido, se tornou escravo. Lá ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, eunuco. O marido eunuco, a mulher subia nas paredes. A mulher agarrou José. E quando pegaram ela falou: olha, ele quis abusar de mim. Prenderam José. José ficou 16 anos preso. Mas ele interpreta o sonho do faraó. Em um tempo de crise, aqueles que são de Deus vivem na prosperidade, porque tem revelação. Amém? O segredo de viver uma vida de prosperidade na crise é ter revelação. Cutuca aí aquela pessoa e diz assim: você está tendo revelação? Eu vou te dar uma notícia bombástica. Esse ano não vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano de crise no nosso país. Vai. Mas para aqueles que são de Deus, não viverão em crise, porque terão revelação. Enquanto todo mundo estava ficando sem nada, José tinha revelação de Deus. E revelou o sonho. Essas espigas gordas, espiga magra, essa vaca gorda, quer dizer que a gente vai passar 7 anos de fartura, mas depois virá 7 anos de dificuldade. E por ele ter interpretado o sonho, o faraó chegou para ele e disse assim: você vai ser o governador do Egito. Você vai tomar conta da chave do celeiro do Egito. Ninguém vende, ninguém compra sem antes falar com você. O menino que foi injustiçado, que foi enganado, agora está no maior nível, recebeu vitória. Mas Deus não só nos dá vitória, mas Ele também nos honra. Amém? Diga assim comigo: Deus não quer só dar vitória, Deus também quer honrar. E para que isso acontecesse, o Senhor levou os irmãos dele até lá, os irmãos que tinham vendido ele. Ele faz uma ceninha para os irmãos voltarem.
E ele fica cara a cara, irmãos, com os irmãos. E imagine você. Quem tem irmão aqui? Imagine que se você não tem, imagine se você tivesse. Teu irmão te vende, engana, mente. Aí Deus te coloca num grau elevado, um nível elevado. E você tem a oportunidade de ter os teus irmãos, os teus inimigos nas tuas mãos. Irmãos, fico imaginando Davi, aliás José, o que ele não pensava? Eu mato ou não mato? Ah, pastor, misericórdia, pensar um negócio desse. Eu tenho certeza que ele pensou isso. A gente não pode deixar de lembrar que os personagens bíblicos eram homens como nós, sujeito, diz a palavra, às mesmas paixões que nós. Eu, se fosse as minhas irmãs, eu tinha vontade de matar, porque me jogou num poço, me vendeu como escravo, eu fui preso, eu apanhei, e eu agora tenho poder para matar elas, eu mato, ou no mínimo dou uma surra. Mas José olha e diz assim, quando ele se revela, ele diz assim: eu gostaria primeiramente de agradecer vocês, porque vocês me trouxeram neste lugar, e vocês foram um instrumento de Deus para Deus me abençoar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus quer te levar num nível, mas Ele tem que deixar, você tem que deixar o Espírito Santo entrar dentro da tua vida para mudar lá dentro. Deus não vai te levar à vitória se dentro de você não houver mudança. Davi só se tornou um grande rei porque ele primeiro foi ungido, ele recebeu a unção do Espírito. O Espírito Santo não era como hoje, queridos. Você sopra, o Espírito Santo vem. Você clama, o Espírito Santo vem. Você chora, o Espírito Santo vem. Você chama Ele, Ele vem. O Espírito Santo não era assim. E um recado para quem ficar na tribulação: o Espírito Santo irá junto com a igreja. Não vai ter Espírito Santo, viu? Eu não vou ficar, mas estou dando um aviso, vai que você fica. Os irmãos estão até aceitando que fica. Pode falar assim: misericórdia. Isso, não vai ficar ninguém em nome de Jesus. Essa igreja aqui não vai ficar ninguém, vai todo mundo ser arrebatado. Amém, em nome de Jesus. Assim cremos, né, irmãos? O Espírito Santo não vai estar na tribulação, na grande tribulação. Vai ter que clamar na raça e morrer clamando. Mas o Espírito Santo tem esse papel de entrar dentro do teu coração, de entrar dentro do meu coração e transformar a nossa vida, nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. E isso não tem como fazer humanamente falando, não tem um curso. Isso é você deixar Ele na tua vida. Por que Davi venceu o filisteu? Por que Davi teve tantas vitórias? Porque a primeira coisa que ele recebeu foi essa unção. A presença do Espírito Santo é que muda a tua vida. É o Espírito Santo que vai te dar entendimento. É o Espírito Santo que vai te dar sabedoria. Algo que Salomão, filho de Davi, recebeu foi sabedoria. E sabedoria é o fruto do Espírito. A gente precisa, querido, deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. E isso às vezes é dolorido. José foi tratado por Deus. Deixa eu te falar algo, enquanto as coisas ruins que acontecem na tua vida estiver te causando ferida, você ainda não está tratado. Porque José, ele olhou e disse assim: foi Deus que fez isso, eu agradeço. Irmãos, tudo aquilo que ele passa, ele agradece. E isso, humanamente falando, é impossível a gente mensurar isso. Isso é o Espírito Santo que faz. Por isso ele se tornou o homem mais importante do Egito. E se tornou uma peça tão poderosa no plano de Deus com as 12 tribos. Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te levar num lugar elevado. Deus quer te levar a um lugar de vitória. Mas você precisa primeiro entender a unção de Deus na tua vida.
As pessoas lidam com unção como algo momentâneo. Quem quer receber unção, vem aqui na frente. Você vai receber unção agora. Não, a unção não é isso só. A unção é a capacitação de Deus para você elevar a um novo nível, a um lugar que o Senhor quer te colocar. E através da unção, querido, você entende o propósito de Deus e começa a caminhar por Ele. Amém? Diga-se comigo, eu preciso da unção de Deus. A gente precisa deixar o Espírito Santo falar conosco, o Espírito Santo tratar com a gente. Eu preguei aqui sexta-feira sobre a palavra de Deus. A gente sempre quer deixar, ou é melhor, a gente sempre quer fazer com que Deus entenda o que eu estou passando, e a gente quer mexer de uma forma a deixar Deus falar do meu jeito. Isso não é se submeter. E eu vou dizer para você, Deus pode responder as suas perguntas do jeito que você quer? Pode. Jesus fazia isso com a multidão. Jesus dava aquilo que a multidão queria. Às vezes você está aqui hoje porque você quer um milagre. Deus te dá, porque Ele é bom. Mas fique você sabendo que Ele não quer te dar um milagre, Ele quer te dar uma vida de vitória. Cadê a multidão no Pentecostes? Cadê a multidão? Só a multiplicação de pães, querido, foi para 5.000 pessoas. Cadê esse povo no Pentecostes? Aonde eles estão? Do mesmo jeito que eles recebem, eles vão. Na igreja também é assim, querido. Muita gente vem, recebe a bênção e vai embora. Pastor, que duro, hein, pastor? Nossa, que triste. Triste para quem veio. Para mim continua a mesma coisa. Eu vou caminhando em busca da vitória. Eu vou caminhando em busca de uma vida com Deus. Triste para quem veio receber o milagre e foi embora. E eu digo mais, sobre a cabeça dele, o sangue dele, porque ouviu a palavra. A multidão recebeu aquilo que clamou de Jesus. Pediu milagre, recebeu milagre. Pediu pão, recebeu pão. Mas aqueles que escolheram andar com Jesus, querido, viveu vida de milagre extraordinário. Paulo viveu o melhor de Deus na vida dele. Pedro viveu o melhor de Deus na vida dele. Os apóstolos viveram o melhor de Deus na vida deles. A gente tem que chegar a um nível, queridos, de querer tanto Deus, que aquilo que Ele faz se torna segundo plano na nossa vida, amém? E através da unção, você entende que Deus é mais do que você. Parece que isso é tão óbvio, né? Falar que Deus é mais do que a gente, parece que é tão óbvio. Mas isso na prática, como é isso na prática? Entender que Deus é mais do que você. Pastor, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo, pastor. Mas na prática, irmãos, pastor Davi clamou a Deus porque ele estava com medo. Não, Davi era um homem que não tinha medo. E eu vou te falar algo que às vezes a sua teologia não vai compreender o que eu vou falar. Davi poderia ter ido sem consultar Deus, e eu te digo mais, Deus poderia dar vitória para ele sem ele consultar Deus. Elias disse assim: não vai chover, e não. Mas Davi não era como Elias. Davi dependia mais de Deus do que Elias. Elias só aprendeu a depender de Deus depois que ele lançou a palavra. Elias fez o processo inverso. Davi não. Davi chegou, Deus, é para mim ir? Não é? O Senhor vai dar vitória? Não vai? Eu acho interessante essas perguntas de Davi. Primeira pergunta é se é para ir para a guerra. Segunda coisa é se Deus vai ajudar. Tem muita gente que quer a resposta de Deus, sim ou não, coloca Deus em xeque. Deus, é para mim casar com esse homem, sim ou não? E Deus fala sim. Só que você esqueceu de perguntar se Deus ia estar no negócio. Davi pergunta: é para ir? É, mas o Senhor vai dar?
A Vitória? Vou. Então eu vou. A gente tem que viver nesse nível de dependência. A gente tem que parar, querido, de ser moleques espiritualmente. Se não for de Deus, que não dá certo. Se não for de Deus, que não dê certo. Isso não é dependência de Deus. Isso é jogar, isso é sorte. Se não for de Deus, amanhã vai estar chovendo. Não, isso é sorte. Às vezes não vai estar chovendo, às vezes vai estar um toró. Você tem que chegar ao ponto de ouvir Deus falar com você. Aí quando a gente volta àquela pergunta, Deus tem que ser maior na tua vida, a gente começa a pensar, porque a gente toma tantas escolhas, tantas decisões, querido, que Deus se torna como um conselheiro para nós. E esse não é o papel de Deus na tua vida. Deus não pode ser o teu conselheiro. Deus tem que ser o seu dono. Nossa, pastor, que palavra dura. Ele tem que ser teu dono. Estou pregando um evangelho aqui que não é um evangelho que se prega por aí não, porque você vai falar que Deus é o dono da pessoa? Tem que falar que ela tem que viver uma vida tranquila, do jeito que ela quiser. Querido, mas isso não é evangelho, isso é qualquer outra coisa, isso é perfumaria barata. O evangelho é você viver como Deus sendo o seu dono. A Bíblia diz que Ele é Senhor, Ele é Kyrios. Senhor, Kyrios é Senhor absoluto. Pastor, eu quero viver uma vida de vitória. Então deixe Deus ser o teu Senhor absoluto. Deixe Ele governar a tua vida. Dependa dEle. Não dependa de homens. Pastor, como eu sei que eu estou dependendo de homens? A partir do que o seu humor é movido pelo dinheiro. O seu humor, a sua alegria é movida por pessoas. Isso significa que você está governando a tua vida e não Deus. Porque quando Deus governa, você dorme em paz. Você não pensa no problema, porque Deus vai estar resolvendo. Davi em nenhum momento, irmãos, todos os filisteus foi contra ele. O que eu vou fazer? Senhor, é para ir ou não é? O Senhor? Davi foi em guerra, porque ele dependia de Deus. Nós precisamos, querido, como filhos de Deus, depender de Deus como Pai. A Noemi e o Francis tem um Arthur. O Arthur não escolhe se ele vai depender ou não. A única opção dele é depender dos pais. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças diante de Deus. A nossa única opção é depender do Pai, do nosso Abba. Nós precisamos chegar a esse nível, querido, de dependência de Deus. Às vezes você está aqui hoje na igreja, sua cabeça está quente, porque você tem algumas coisas para pôr em ordem. Começo de ano a coisa aperta. E eu costumo dizer aqui na igreja que ninguém padece por falta de aviso, porque eu aviso. E se você não foi avisado, eu te aviso. Começo de ano a coisa aperta. Se você não economizou, se você não foi esperto, você vai sofrer. Às vezes a tua cabeça está quente, você tem que pagar IPVA, IPTU, tudo IP, tudo, até maio a gente só paga imposto. Tudo que a gente trabalha é só pagar imposto até maio. Diz que ia aumentar um mês a mais, porque mais impostos aumentaram. A gasolina vai para R$5. Olha, isso tudo é para te motivar. Pastor, para motivar? É para motivar a depender de Deus. Aquela situação com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua esposa, é Deus, você não pode fazer nada. E eu vou te dizer uma coisa: tem momentos, querido, que Deus precisa chacoalhar as águas, para a gente aprender a cair dentro da água, para a gente entender que é Ele quem vai tomar conta. Tem hora que a gente fica muito incomodado, e se torna vítima. Porque Deus não vai fazer? Por que será que Deus está demorando? Por que isso? Porque às vezes Deus precisa agitar a nossa água, a gente acordar, despertar, entender que é dEle. O apóstolo Paulo vivenciou um ditado que a gente costuma dizer: cair do cavalo. O apóstolo Paulo literalmente, ele achava que ele estava por cima, e Deus derrubou do cavalo, para mostrar que ele não era ninguém. E ele chega diante de Deus e diz: hoje eu sei que tudo que eu tinha era lixo.
Existem coisas que Deus precisa dar uma mexida. Se Deus não mexer, a gente não se move. Fica de vítima lá. Na história tem um personagem que conquistou as Américas. O Gabriel sabe de cor isso, ele fez um trabalho sobre isso. Hernán Cortés foi um conquistador das Américas, da América Latina, desses lugares, Bolívia, Uruguai, México, esses lugares. E ele, onde ele ia, ele tomava conta. E todos esses lugares aqui nas regiões da América Latina, sempre tinha um povo lá, uns índios lá, um povo, todo lugar, aqui no Brasil também tinha. E os conquistadores não tinham que dar conversa para índio, tinha que entrar e... Um dia Hernán Cortés chegou num lugar e tinha uns índios lá, só que eles eram diferentes, eles comiam gente. O europeu sempre foi muito bom de enganar índio. Você mostra um espelho, dá um negócio, eles dizem, ai, gostoso, legal. Cuidado, viu? Não vai querer dar um espelho para o índio hoje, porque o índio hoje tem Sky. Não é tão bobo assim. Mas antigamente eles enganavam. Mas quando eles viram que os índios comiam gente, comia até mesmo gente deles. Ah, discutiu lá, um perdeu, vai você para o fogo. E comia. Hernán Cortés chegou e disse, vamos descer e vamos conquistar essa terra. Quem estava com eles? Não, de jeito nenhum. Eles comem gente. Esses vocês vão. Pegou um do pessoal, cortou a mão, disse assim, quem não for eu vou cortar a mão. De todos, quem não quiser descer para conquistar essa terra, eu vou cortar a mão. Eles chegaram e disseram, pode cortar. Ah, pode cortar. Então ele tomou uma atitude radical. Ele pegou pólvora e começou a jogar pólvora dentro do navio. E pólvora, e isso com fósforo. E jogou. Pum! Todo mundo, cada um, a hora que pulou mais longe. Qual era o lugar que tinha de terra firme? Aonde estavam os canibais. Não tinha escolha. Irmãos, às vezes a gente é tão cabeça dura que Deus precisa tacar fogo na nossa vidinha. A gente fica lá, ai, que estou sofrendo. Às vezes Deus precisa te colocar numa cova, Deus precisa te colocar para ser escravo, para você acordar. Se Deus está dando vitória, querido, descanse. Ah, mas tem canibal. Ah, pastor, mas é difícil, mas eu ganho pouco. Querido, a gente precisa viver a dependência de Deus. A gente precisa viver a dependência de Deus. Deus, Ele não está preso a esse tempo. O hoje para Deus é passado. O amanhã para Deus é passado. Já aconteceu. Isso não te deixa feliz, não. Isso me deixa super feliz, sabe por quê? Porque Deus já sabe do amanhã. A Bíblia diz que Deus já escreveu toda a minha vida no livro dele. Até quando eu não existia, já estava a minha história lá. E daí, pastor? E daí que você tem que chegar todo dia e dizer, Deus, o que era hoje que o Senhor tinha preparado para mim? Eu quero viver nisso. Eu quero viver nisso que o Senhor escreveu. O que o Senhor escreveu para mim lá no teu livro? É isso que eu quero que o Senhor me coloque. Eu quero andar nos planos. E isso, querido, você só vai viver se você depender de Deus. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz muitos planos. A gente cria pensamentos, a gente cria caminhos. Mas você tem que dizer, Deus, qual é a tua vontade hoje? Ah, pastor, e se a vontade de Deus for pior do que a minha? Nunca. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa. O que é bom para você? É isso que Deus tem para você. A vontade de Deus é perfeita. Vou contar um segredo aqui para os irmãos. Às vezes os irmãos não sabem. Eu sou uma pessoa muito indecisa. Se alguém chegar para mim e falar assim, ó, tem uma toalha verde, uma toalha vermelha para te dar, escolhe uma. Não faça isso comigo. Ou me dá as duas ou não vem com as duas para me mostrar. Não faça isso. Eu vou escolher a verde, mas vou ficar pensando a vida inteira que eu podia ter escolhido a vermelha. Isso é uma fraqueza que eu tenho. Não me ponha para escolher. A vontade de Deus ela é perfeita. Você olha e fala, é essa. Não é um negócio, se eu escolhesse outra coisa. Se
se eu escolher esse outro caminho? Não, a vontade de Deus é boa, é perfeita, e a vontade de Deus é agradável. Por isso todos os dias a gente tem que acordar e dizer: Deus, qual é a tua vontade na minha vida? Amém? Diga àquela pessoa que você está cutucando a noite toda, diga assim para ela: você precisa depender de Deus. Mas não é naquela dependência, viu, querido, que a gente, eu dependo. É depender realmente de Deus. Quem convive comigo financeiramente pode achar, quem viver comigo financeiramente vai ver que eu sou louco, porque eu dependo de Deus em tudo. Tem um dia que eu estou lá preocupado numa conta e eu falo: não vou preocupar não. Eu aprendi, querido, eu passei tanta luta que eu aprendi que se eu não tiver o dinheiro, eu falo para a pessoa que eu estou devendo, eu falo: não tem. Vou fazer o quê? Vai fazer o quê? Se tem uma coisa que eu não esqueço, não sei se é porque eu passei muita dificuldade, eu não esqueço com um negócio de conta, não. É claro que eu não sou louco, né? Tenho conta para pagar, vou fazendo mais, que Deus vai dar vitória. Não, não é assim. Mas aquela coisa que você estava, não precisa de um milagre. Eu falo até para Deus, Deus, não me acostuma mal. Irmãos, aqui na igreja, às vezes a gente olha e fala, alguém pode olhar e falar: nossa, até pequeno esse prédio, podia até ser maior. Irmãos, isso aqui é tudo dependência de Deus. A gente não tinha nada, e continua não tendo, e Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. A gente tem que viver essa dependência de Deus. E às vezes você, já vou te dizer logo, vou te dar uma agora. Às vezes você está no teu lugar e diz: Deus me colocou aqui, pô. Eu que consegui isso aqui, né, pastor? Eu vou te dizer isso, sim, vou ter que falar. Não foi, não. Se não tivesse você, teria outro. Se não tivesse você nem o outro, as pedras levantariam e daria oferta para esse lugar. É assim. A gente que tem que querer ser honrado: Deus, me dá para me dar. Eu tenho prazer em poder abençoar. Eu não estou falando agora de dízimo e oferta, não. Eu estou falando de abençoar a pessoa, de pagar coisa para as pessoas. Eu tenho prazer. Só não faço mais porque eu não tenho condições. Eu, querido, ganhando pouco, eu sempre abençoei. Eu chegava na reunião de jovens: vamos sair. Aí saía aquela molecada, e eu olhava alguém que falava assim: eu não estou com fome. Moleque de 14 anos, quando fala não estou com fome, ele está mentindo. Porque esses povos, eles têm fome o tempo todo. Não é? Moleque tem fome o tempo inteiro. Quem é mãe de moleque sabe: se fizer um ovo, ele come o ovo todo. Se fizer um bife, ele come todo o bife. Não é assim? Tudo que põe, come. Ela atrasa. E aí moleque chega e fala assim: eu não estou com fome. Eu ouvia, eu falava: fala o seguinte, eu também não estou com muita, vamos dividir o lanche. Porque eu também passei por isso. Amém? Nem sei porque eu estou falando sobre isso, mas Deus quer falar com você. Amém? Diga assim comigo: Davi dependia de Deus. Diga assim comigo: Davi venceu porque cria na promessa. Você crê na promessa de Deus na tua vida? Então quando a alma se abater, porque a alma bate, a alma ela fica dizendo assim: não vai acontecer. Você olha para a tua alma e fala como o salmista falava: por que está abatida a minha alma? Por que se abate dentro de mim? Espera em Deus. Cutuca aquele irmãozinho, aquele um lá, fala assim para ele: espera em Deus. Eu sou prova viva. Eu não gosto de pregar de mim, sabe que a gente fica pregando da gente, soa esquisito. Mas eu sou uma prova viva de que as promessas de Deus se cumprem. Todas as promessas. É claro que só não se cumpriu as que vão se cumprir ainda, e eu estou na expectativa. Mas tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi porque Deus prometeu. Então eu tenho certeza, querido, quando eu vejo um profeta num encontro, eu não vou atrás de profeta, tá? Porque eu só ponho a mão na minha cabeça quem eu conheço. Se não conheço, não põe a mão na cabeça de jeito nenhum. Tem gente que gosta, né? Não pode, às vezes o profeta só está abrindo os braços, a pessoa já põe a mão na cabeça.
Ah, tem um profeta lá na Morada do Sol. Pá, partiu a Morada do Sol. Não, isso você não vai ver eu fazendo. Mas se eu vou no encontro, eu conheço a pessoa, eu já bero ele e falo, ora por mim. Porque eu sei, ainda mais pastores, eles vão abrir a bocona para declarar a vitória. E aí que eu gosto. Veio uma profeta aqui, quem olhava para ela, falava, ixi, que profetinha. E ela chegou e disse assim, vocês vão ter um filho. Amém. Eu queria que ela falasse, vocês vão ter 2 de uma vez. Ela não falou. E isso fica por minha conta. Eu oro, Deus me dá gêmeos. A pastora, não sei porque, ela fica com medo. Pode ser trigêmeos também. E aí, queridos, tudo aquilo que Deus profetizou até hoje na minha vida aconteceu. E que eu creio que na tua vida não será diferente. Se Deus prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. Diga isso para a pessoa que está próxima de você. Diga assim, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Quem tem promessa de Deus aqui? Esse amém empolgado, é desse jeito mesmo. Davi venceu porque tinha promessas de Deus. E ele confiou nessas promessas. Pastor, é tão difícil confiar. É. Por isso que o Senhor diz assim, que o justo viverá pela fé. É pela fé. Eu vou dizer que essa é a parte mais difícil da vida cristã. É bom quando a gente está tudo bem. Só que eu vou dizer para você uma coisa, quando está tudo bem você não precisa de fé. Tem hora que Deus te coloca em alguns lugares exatamente para você usar sua fé. A vida cristã, ela é espelhada no povo do Egito, que saiu do Egito. O povo saiu de um lugar e começou a caminhar rumo à vitória. E nesse caminhar com Deus, eles viram provisão, eles viram cuidado, tinha uma nuvem. Chegou um momento que as serpentes picavam. As serpentes do deserto são as serpentes mais venenosas do mundo. Não dá tempo de socorrer. E Deus deu livramento. Eles olhavam para uma serpente de bronze e eram curados. O povo queria comer carne. Deus mandou codorna voar 1 metro de altura. E eles pegavam, comiam codorna. Tinham sede, Deus provia água. A água era amarga. Deus transformava a água em água doce. E mesmo assim, eles não entraram na terra prometida. Você precisa usar sua fé. Crer. Às vezes você está aí, pastor, eu estou com tanta luta, tanta coisa. Pastor, eu preciso tomar um posicionamento. Pastor, mas eu estou preocupado, esse posicionamento vai mexer com algumas coisas. Se for posicionamento para colocar a tua vida em ordem, tome hoje. Tome agora. Não meça consequências. Porque Deus vai dar vitória. Irmãos, eu desafio qualquer um que vive uma vida em Deus, que está vivendo luta. As lutas que a gente vive, eu vou ter que falar a verdade para você hoje, é porque a gente procura algumas coisas. A gente quer viver de acordo com a nosso bem-querer. Eu falo sempre aqui, o melô do Zé Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não leva a gente a lugar nenhum não, querido. A gente tem que viver dependendo de Deus, crendo nas promessas, dependendo das promessas de Deus na nossa vida. Amém? E último lugar, diga assim comigo, Davi venceu, porque ele deixava Deus lutar por ele. Isso parece ser tão bom, né, querido? Quando a gente entende que Deus luta a nossa luta, que Deus luta a nossa guerra. Mas ao mesmo tempo que é tão bom ouvir, é tão difícil praticar, porque a gente não quer deixar Deus fazer do jeito dele. A gente quer interferir. A gente quer interferir. A gente quer dar um jeitinho para Deus. Quantas mães eu conheço que Deus prometeu que levaria os filhos dela para o altar, que seriam homens de Deus, mulheres de Deus, e elas sofrem até hoje. Eu conheço mulheres, crentes, que ficam se matando de tanto orar. Querido, se Deus prometeu, Deus vai resgatar. E eu creio que você não tem que ficar preocupado se vai vir sem uma orelha,
sem o nariz, é que venha. Que venha. A gente precisa aprender a descansar em Deus. Deixar Deus lutar a nossa luta. O meu pastor sempre diz o seguinte: às vezes a gente vem para a igreja, quantos aqui já vieram para a igreja e ficou pensando num problema que tinha lá em casa, na sua casa? Eu já fiz isso muitas vezes. E meu pastor dizia assim: se você está dentro de uma igreja, num culto a Deus, e Deus não pode ir lá resolver, então larga essa fé. Ué, que Deus é esse que a gente serve? Eu estou cultuando Ele aqui, Ele não pode resolver o meu problema. A mesma coisa eu te digo nessa noite: se Deus não pode lutar a sua guerra, você não vai dar conta. Porque a Bíblia diz que Deus é Jeová Sabaó, é o Deus da guerra. A Bíblia diz aqui em Davi que o lugar que Deus quer te levar é Baal Perazim, lugar de rompimento, aonde você vai ver o agir de Deus, aonde você vai ver Deus julgando a tua causa. Não queira mexer pauzinho, não queira resolver problema. Entrega a Deus, entrega para Deus. Para encerrar, eu quero que você entenda nessa noite que Deus quer te dar vitória. Mas você precisa aprender a depender. Você precisa deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Você precisa descansar em Deus. Eu vou orar agora e eu peço que o Espírito Santo coloque sobre a tua vida descanso. Descanso. Tem muita gente que fica correndo de um lado para o outro. Ah, eu preciso de férias. E realmente o nosso corpo precisa de descanso. Você precisa passear, você precisa ficar um lugar, um momento sem fazer nada. Isso é saudável. Se você não faz isso, eu te aconselho a fazer. Ainda que você vá ali, ó, por Naurilândia, Rosana, vai, você precisa descansar. De vez em quando faça isso. Mas tem coisa que não é descanso, você está achando que é descanso físico, e é descanso do teu espírito, da tua alma. Você precisa descansar em Deus, e isso você pode ir em qualquer lugar do mundo e não consegue achar, mas em Deus você acha descanso. Amém? Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós engrandecemos o teu nome. Declaramos, Deus, que sem ti nós nada somos. Declaramos que precisamos do Senhor. Senhor, nessa noite o Senhor falou tremendamente aos nossos corações, dizendo que o Senhor tem vitória para nós. Mas nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos depender do teu Espírito Santo, Senhor. E nessa noite, Senhor, nós tomamos um posicionamento e pedimos que o teu Espírito Santo venha agir na nossa vida. Declaramos que o Espírito Santo, Deus, tem liberdade para mexer onde tem que mexer. Mas nós precisamos da tua unção, Deus. Unja-nos com teu óleo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos depender do Senhor. Senhor, todos os dias vem a tentação, Senhor, para nós dependermos de homens, mas nós queremos confiar no Senhor, e nós queremos descansar no Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu declaro nesta noite descanso para aquele que está aflito. Descanso. Descanso. Recantoro manás. Recantoro malamba cantoro manás. O Senhor me mostra nessa noite uma pessoa com um laço na cabeça. Sobre a cabeça tem um laço, um emaranhado de linhas. E o Senhor me mostra essa pessoa tomando um posicionamento de desatar um nó, tomando uma atitude. Mas o Senhor diz nessa noite: não tome nenhuma atitude.
Não tome nenhuma atitude agora. O Senhor te dá ordem, querido, para descansar nele. Não é a atitude que você vai tomar. O Senhor diz: deixa eu trabalhar. E o Senhor me mostra em pouco tempo, Ele vai desfazer a confusão. E você vai simplesmente aguardar o Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela unção neste lugar. Obrigado por este culto na Tua presença. Derrama do Teu poder, derrama da Tua glória. Amém. Senta um pouquinho, eu já vou encerrar, vou só dar os avisos. Coloca um gasofilaço aqui para mim, por favor. Quem ainda não fez o projeto, tem alguns ali ainda, tá? Para você fazer esse projeto de vida para 2018. Enquanto você vai separando seu dízimo, a sua oferta, deixa eu dar alguns avisos. Domingo que vem, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Eu disse que a Escola Bíblica voltaria em janeiro, e voltará. Amém? Com sono ou sem sono, com descanso ou sem descanso, domingo que vem, 9 horas da manhã. As redes só voltarão depois do retiro de carnaval. Amém? Para quem não sabe, a gente tem um retiro em Jales. Eu sempre passo para os irmãos as datas, valores, quando eu tenho isso em mão. Eu não tenho ainda, então eu não posso passar para os irmãos. Mas quando eu tiver, já passo. Eu sei que é difícil. Eu nunca exigi dos irmãos fazer, não, eu sou obrigado a ir participar. Não, eu sei, é 500 quilômetros de distância, é longe. Mas quem desejar, estivesse programando para ir, amém? Eu sempre vou. É um retiro espiritual, a gente sempre participa. Tem ministrações. Vou te dizer, a real não é descanso, quem já participou de retiro espiritual sabe que é para quem está com vontade mesmo de ser ministrado, de ouvir palavra, porque é ministração cedo, ministração tarde, ministração pós-tarde, ministração de noite e vigília de madrugada. Então é para quem está querendo mesmo. Ah, pastor, é gostoso, a gente vai para a chácara, vai descansar. Não. Dormir é o que menos você vai fazer, né? Quem já foi sabe. Mas isso é bom, tem que acontecer assim mesmo. Então as redes só voltarão depois do retiro de carnaval, mas a escola bíblica, domingo que vem, 9 horas, escola bíblica dominical. Amém? Uma vez por mês nós vamos ter reunião com todos que ajudam na igreja, que trabalham na igreja. Uma vez por mês, sempre será 8 horas da manhã, tá? Então das 8 às 9 reunião, e das 9 às 10h15 escola bíblica. Uma vez por mês, eu vou estar anunciando aqui, tá? Eu vou estar deixando uma data marcada, ou o primeiro, o segundo, terceiro domingo do mês, eu vou estar marcando. Mas em janeiro eu vou estar, não marquei ainda, eu marco e aviso os irmãos. Amém? Sexta-feira, culto, 7h30 aqui na igreja. Amém? E todo domingo, nossa noite de celebração. Vamos colocar de pé? Faça esforço, querido, para você não faltar no culto. Eu sempre falo isso. Quando você perde um culto, você fica 15 dias sem cultuar. É muito tempo. Se você perde 2 cultos, você fica 30 dias sem cultuar. Faz as contas, você vai ver que é isso. A nossa igreja aqui não tem culto todo dia. Eu já fiz isso. Fiquei 2 anos tendo culto de domingo a domingo. Todo dia. Na verdade, eu sou a favor disso. Todo dia ter culto. Mas não, a gente só tem culto na sexta e no domingo. Não negocie o culto de domingo. Amém? Coloque lá fixo o seu dia de culto a Deus. Não perca. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, muito obrigado por este culto. Obrigado pela unção do Senhor aqui. Obrigado pela manifestação do teu reino neste lugar. Continue ministrando, continue derramando graça. E leva o teu povo em paz, Senhor. Que eles tenham uma semana de portas abertas, de vitória.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, os teus filhos estão retomando as atividades, Senhor, rotineiras. Abençoe, Senhor, abre as portas, Pai, esteja com eles em tudo aquilo que eles forem fazer. Abençoe a mão deles, Pai, tudo que eles tocarem, Senhor, tudo aquilo que eles forem fazer, seja abençoado, em nome de Jesus, ó Deus. Derrama a unção do Senhor, a vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Quem trouxe o dízimo, oferta, coloque no gasofilaço. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor.